bem-vindos, que a graça e a paz sejam convosco. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, agora no Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo 1. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, verso número 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vamos orar. Pai, mais uma vez, diante da Tua palavra, nós te suplicamos, por favor, nos expanhas. Que o Senhor fale conosco por meio desta exposição, mesmo que panorâmica, deste livro. Que o Senhor, por favor, edifique Teu povo para a glória e honra do Teu nome. Nós te suplicamos em nome de Cristo Senhor. Amém. Amém. Hoje, a nossa população mundial excede 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. Destes bilhões, cerca de 15 milhões são judeus, 30 milhões são Sikhs, uma religião na Índia. Budistas somam cerca de 500 mil. Cerca de 1 milhão são hindus, cerca de 2 milhões são muçulmanos e aproximadamente 2 bilhões e 400 milhões professam o cristianismo em todo o mundo. Cerca de 31% de toda a população, sendo seguida aí pelos muçulmanos com 25% da população mundial. Adicione isso mais 1 bilhão de pessoas que se identificam como não religiosas, como sem nenhuma religião. E eu me pergunto, qual é a relação, ou qual é a nossa reação a essas estatísticas? Talvez tu vejas um grande desafio diante de nós. Muitas pessoas não são cristãs. Talvez você sinta uma vaga segurança de que, quem sabe, um desses é o seu time e o seu time está ganhando, ou numericamente parece mais forte. Alguns podem se desesperar com tanta variedade de religiões, com tantas opções no mundo, e vendo nisto a prova de que a verdade última é impossível de conhecer. Mas um historiador curioso poderia fazer uma pergunta mais importante: de onde surgiu a maior de todas as religiões mundiais? E como nós vimos, agora é o cristianismo. Ao contrário do Islã, o cristianismo não se expandiu por conquistas militares. É certo que houve na história as cruzadas, mas as cruzadas foram uma pequena e fracassada tentativa disso, e nada além. Ao contrário do hinduísmo, o cristianismo não foi o lento surgimento, o avanço de costumes culturais e de mitologias, e aos poucos foi tomando espaço. Não, o cristianismo surgiu de repente, e em seu centro está uma figura que é facilmente a pessoa mais influente da história: Jesus Cristo. Sua vida, seu ensinamento, sua morte, sua ressurreição se tornaram algo que foi espalhado por toda a Europa, por toda a Ásia, por toda a África e pelo redor do globo. Tudo começou com ele. E para aprender a verdade sobre Jesus, nós temos recursos extraordinários. Nós temos testemunhos dos seus próprios contemporâneos, daqueles que viveram com ele, daqueles que andaram com ele, e como diz João, não apenas viram,
ou ouviram, mas também o tocaram. Então, esta noite nós vamos nos voltar para talvez o mais estranho desses testemunhos. O testemunho de Mateus. Mateus era um burocrata, um coletor de impostos, uma combinação torturada do nascimento judeu e do emprego romano. Ele era judeu, mas trabalhava para os romanos. E o mais importante, um chamado por Jesus para estar entre os seguidores mais próximos. Através dos olhos de Mateus, hoje nós descobriremos porque esse rabi, esse mestre judeu de uma província obscura, quase que anônima, por que ele se tornou o ponto central da história da humanidade, da história humana e o líder da maior comunidade espalhada pelo mundo chamado cristianismo. Mais importante, nós deveremos entender porque isso é profundamente importante para cada um de nós. Antes de nós explorarmos o testemunho de Mateus sobre Jesus, nós precisamos, é claro, entender algo sobre o próprio Mateus, que é a testemunha da sua época. Como eu já disse, Mateus, também conhecido como Levi, era talvez a pessoa mais improvável para escrever esse testemunho de Cristo. Pessoa mais improvável para escrever o livro de abertura do que nós chamamos de Novo Testamento. Por profissão, ele era coletor de impostos, o que o colocava em uma posição singularmente comprometida na Palestina no primeiro século. Como judeu, trabalhando para as autoridades romanas, ele era visto como, por seu próprio povo, como um traidor, alguém que estava colaborando com a ocupação romana. Mateus era tomado assim. Coletores de impostos eram notórios por sua corrupção. O que eles faziam? Frequentemente eles cobravam mais do que era exigido e eles embolsavam a diferença. Mateus era um cobrador de impostos. Eles eram agrupados e chamados como pecadores na retórica cultural da época. E eles eram párias da sociedade judaica respeitável. No entanto, foi esse mesmo Mateus que forneceria um dos nossos relatos mais profundamente judaicos sobre Jesus. O seu evangelho foi escrito em um momento histórico crucial, durante o período formativo tanto do cristianismo como do judaísmo rabínico. A destruição do templo judeu em 70 depois de Cristo reforçou uma redefinição da identidade judaica. Das muitas variações do judaísmo que existiam antes da destruição do templo, apenas 2 ramos sobreviveram. Apenas 2. Algumas décadas seguintes, o judaísmo rabínico e o cristianismo judaico. Mateus escreve nesse momento crucial, abordando uma questão premente na sua comunidade. Como seguir Jesus poderia ser o verdadeiro cumprimento da religião do Antigo Testamento? Como é que aqueles que eram seus compatriotas, seguindo Jesus, poderiam estar cumprindo a religião do Antigo Testamento, em vez de ser uma traição a essa religião? O seu evangelho então mostra a extraordinária familiaridade que ele tem com a própria Escritura. Mateus tem uma familiaridade extraordinária com a cultura, com a Escritura, com os costumes, com a esperança messiânica. Tudo isso ele está a par. Ele cita o Antigo Testamento exaustivamente. Ele cita e mostra repetidamente como Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento. E a época e as circunstâncias da escrita de Mateus nos ajudam a entender tanto sua ênfase quanto a sua abordagem. Ele não estava escrevendo uma biografia simples, ele não estava criando uma religião do zero,
ou do zero. Em vez disso, ele estava documentando de uma maneira cuidadosa como Jesus, por meio dos seus ensinamentos, por meio das suas ações, por meio da sua morte, por meio de todas essas coisas, de toda a sua obra, como ele estava cumprindo todas as coisas profetizadas no Antigo Testamento. E isso explica porque Mateus começa o seu relato não com o nascimento de Jesus, mas ele começa o seu relato com uma genealogia. E é assim que o seu livro começa, como nós lemos, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, porque ele está remontando exatamente isso, que Cristo é descendente de Davi, descendente de Abraão. Ele está estabelecendo as credenciais de Jesus como a culminação da história de Israel. Esse contexto é crucial para nós entendermos tudo que segue no Evangelho de Mateus, absolutamente tudo. E esse contexto vai então estabelecer para nós que Mateus não está nos oferecendo um conjunto desconexo de histórias. Ele colocou um milagre aqui, colocou outro milagre ali, o ensinamento de Jesus ali, outro lá. Mateus não está fazendo apenas isso, ele está apresentando evidências para uma afirmação revolucionária para a sua época, que em Jesus todas as esperanças de Israel e todas as esperanças do mundo, em última análise, e as promessas de Deus encontram o seu cumprimento. É isso que Mateus está fazendo. Então ele está fazendo com isso como alguém que experimentou uma transformação dramática, porque ele era coletor de impostos e possivelmente alguém muito corrupto na sua época. Então ele passa de colaborador com Roma a testemunha do próprio Messias. Então nesta noite nós vamos aprender o Evangelho de Mateus, que ele nos apresenta uma verdade que é profunda e paradoxal. Jesus de Nazaré é simultaneamente a figura mais profundamente judaica e a mais universalmente significativa da história humana. E é isso que Mateus está mostrando. Ele é, como Mateus demonstra, o próprio Cristo, o Messias ou o Machia do Antigo Testamento, o Messias há muito prometido para Israel e que era esperado, que não veio abolir a lei, mas cumprir tudo que as Escrituras estavam prevendo. No entanto, irmãos, ele é mais do que isso. Ele é aquele maior que o templo, ele é maior que Salomão, ele é maior que Jonas, que veio para servir e dar sua vida como resgate de muitos, como ele mesmo disse. E através do testemunho histórico cuidadoso, uma reflexão teológica e um relato de testemunhas oculares, então Mateus nos mostra que Jesus é o verdadeiro filho de Davi, porém maior que Davi. Ele nos mostra que ele é o novo Moisés, mas ele é maior que Moisés. Ele nos mostra que o cumprimento das esperanças de Israel é Cristo Jesus, porém ele também é Salvador das nações e não apenas de Israel. Mateus, por seu relato, vai nos mostrar que ele é o Messias prometido, porém mais do que qualquer um esperava do Messias, porque os judeus esperavam um Messias político, um rei que viria a reinar e destronar Roma e qualquer outra coisa. E ele mostra então o contrário. E este Jesus, argumenta Mateus, não é um mero inovador da religião. Ele não é um mero rabino, um mero mestre que criou algo novo, mas sim aquele que leva à fruição, ao clímax, tudo aquilo que Deus prometera no Antigo Testamento. Esse é Jesus. Então, ao estudarmos Mateus, o Evangelho de Mateus hoje, nós veremos exatamente isso, porque Mateus coloca como um propósito específico do seu livro mostrar que Cristo veio para salvar o seu povo dos seus pecados e dar a vida em resgate de muitos. Entender quem é Jesus, irmãos, é de acordo com o Evangelho de Mateus, inseparável de entender por que ele veio e o que significa isso hoje para nós. Como nós veremos, essa compreensão requer não apenas um conhecimento histórico ou um conhecimento
de uma compreensão teológica, mas um reconhecimento da nossa própria condição espiritual diante de Deus, porque se Ele veio salvar pecadores, nós estamos inclusos nesse meio. Então, em primeiro lugar, nós veremos a estrutura literária do Evangelho de Mateus, e tenha um pouco de paciência, porque esse é um sermão diferente do que você está acostumado a ouvir. É um sermão panorâmico de todo o livro, então preciso mostrar para você a estrutura de todo o livro, para quando você lê esse livro, saber do que ele se trata, saber como ler, saber como entender esse livro. Isso é fundamental. Então, a estrutura literária do Evangelho de Mateus é mostrada para nós de maneira muito simples. Quando nós examinamos cuidadosamente esse Evangelho, quando nós começamos a ler o Evangelho de Mateus, nós descobrimos não apenas uma coleção de histórias, uma coleção de parábolas, uma coleção de ditos, uma obra literária é o que nós encontramos, uma obra literária magistral, elaborada com uma estrutura proposital e intencional. A arquitetura desse Evangelho, então, revela a apresentação cuidadosa de Mateus da identidade de Jesus. Grave isso. Mateus está mostrando para nós quem é Jesus. Quem é Jesus? E uma das coisas que ele está mostrando é exatamente que ele é o Rei prometido, aquele que vem cumprir todas as promessas do Antigo Testamento. Mateus se divide em 7 partes. A estrutura de todo o livro, ela é assentada em 7 partes. Ele organiza o seu relato em 7 sessões distintas. E a primeira vai do capítulo 1 até o capítulo 4. Do capítulo 1 ao capítulo 4, nós temos uma introdução ao Evangelho de Mateus. Ou Mateus, ele dá uma espécie de introdução. Ele fala da genealogia, o nascimento, a preparação de Jesus para o ministério. Ele estabelece credenciais do filho de Davi, o filho de Abraão, e ele mostra a aprovação divina através do cumprimento de profecia. Se você prestar atenção, veja, no capítulo 1, verso de número 21 em diante, ele diz: ela dará à luz o filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Ele está mostrando todo o tempo essas coisas. O segundo bloco que nós podemos olhar, do primeiro bloco, é do capítulo 1 ao capítulo 4, e é uma espécie de introdução. Nós temos aqui o ensino e a narrativa que vai do capítulo 5 até o capítulo 9 de Mateus. Nós temos aqui, então, até o início do capítulo 9, nós temos um grande discurso do Senhor. O capítulo 5 abre com um sermão chamado Sermão da Montanha, ou Discurso da Montanha. E esse discurso vai mostrar a autoridade de Jesus, tanto no ensino, quanto na cura. Porque após isso, no capítulo 8 e no capítulo 9, nós veremos exatamente isso, que após ensinar, Jesus então vai passar a curar. Ele tem autoridade tanto no ensino quanto na cura. E isso mostra por que nós devemos confiar e obedecer Jesus Cristo, porque Ele tem autoridade. A terceira sessão que nós podemos ver no Evangelho de Mateus começa no capítulo 10 e vai até o capítulo 12. Aqui ele dá instruções aos discípulos sobre como enfrentar a oposição, conflito crescente com as autoridades religiosas, é o que nós vemos aqui. E quando nós olhamos para essa sessão, nós podemos então ter orientações para enfrentar a oposição. Então, quando você lê Mateus e entender essa estrutura, você sabe onde você estará. É como se você tivesse um mapa aqui. Terceira sessão que nós temos no Evangelho de Mateus, capítulo 13 até o capítulo 16. Aqui começarão as parábolas do reino, a crescente divisão entre aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam a Jesus. Nós temos aqui uma confissão de Pedro de que Jesus é o Messias. Vocês se lembram? Quem o povo diz que eu sou? E então Pedro confessa: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
Então isso aqui reorienta a nossa visão para fora em evangelismo, apesar da oposição. A quarta sessão se encontra no capítulo 16 ao capítulo 18. Nós temos um ensino sobre o discipulado, instruções para a vida na igreja, é o que é dado aqui. E isso nos mostra como os crentes devem viver juntos, quando nós lemos Mateus nessa sessão. A quinta sessão vai do capítulo 19 até o capítulo 25. E aqui nós temos um ensino sobre o julgamento, confrontação com as autoridades religiosas. E quando nós lemos esse bloco, isso deve nos lembrar que Deus, em última análise, julgará o mundo. Então veja que cada bloco, cada parte da Escritura, ela vai nos dando essas sessões e como nós devemos abordá-lo. E em último lugar, do verso 26 ao verso 28, nós temos a conclusão deste evangelho, que mostra a narrativa da paixão de Cristo, a morte, a sua ressurreição, e tem a comissão final para fazer discípulos de todas as nações. 7 partes. Nós temos 5 grandes discursos nessas 7 partes, que são intercalados entre eles com as obras de Jesus. Essa estrutura revela 3 aspectos chaves do propósito de Mateus em escrever o seu evangelho. Primeiro, uma revelação que é progressiva. Ele se move das credenciais de Jesus para o seu ensino. Lembre-se, ele mostra quem é Jesus. Ele é o filho de Davi e o filho de Abraão no capítulo 1. E então ele se move daí para o ensino desse rei, no capítulo 5, no Sermão da Montanha. Avança então para a instrução privada para os discípulos e o confronto público com os fariseus, com os escribas, e constrói então em direção aos eventos climáticos na cruz e à ressurreição. Há uma ênfase no ensino. Essas 5 sessões principais do discurso, cada um seguido de uma narrativa, e isso mostra como Jesus interpreta a palavra de Deus, e ele é aquele intérprete autorizado da vontade de Deus. Ele é aquele que sabe interpretar e apresenta a instrução abrangente para o discipulado. Mas além disso, Mateus ele avança nesse movimento narrativo da preparação à oposição. Ele sai do ministério privado, somente com os discípulos, somente com alguns, e quando ele vai para o ministério público, então ele vai para o confronto público. E do foco local para a missão universal, ele começa a ir de aldeias em aldeias, pregando o Evangelho. E há um significado literário espetacular aqui, porque essa organização cuidadosa, ela serve ao propósito maior de Mateus. Quando ele nos apresenta, ele está demonstrando a autoridade de Jesus através dessa apresentação ordenada dos fatos. Ele mostra o cumprimento sistemático das promessas de Deus, e eu vou já mostrar para vocês isso. Ele fornece essa estrutura para o discipulado, ele fornece uma estrutura para a vida na igreja, como nós devemos viver, e ele constrói um caso irrefutável da identidade e da missão do Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho apresentado. Então há uma arte literária de Mateus aqui que não serve meramente para a estética. Quem gosta de literatura, quem gosta de ver todos esses arranjos, não serve meramente para a estética. Isso serve a um propósito teológico, a um propósito para que Deus nos ensina. Porque essas coisas estão assim? Cada elemento da estrutura vai reforçando a sua afirmação central sobre quem é Jesus, sobre a identidade de Jesus como o Messias prometido, que cumpre todas as esperanças do Antigo Testamento. Cristo é aquele que vai não apenas cumprir, mas até transcender essas esperanças. A natureza sistemática da apresentação que Mateus faz aqui nos desafia então a considerar Jesus não apenas como um mestre, um rabi inspirador, como muitos olham para Jesus e dizem: ele é um filósofo, ele foi um grande filósofo, ele foi um grande mestre e nada mais. Não, Mateus nos mostra algo além. Ele é mais do que um curandeiro, um realizador de milagres. E infelizmente muitos abraçam um Cristo apenas dessa forma.
Muitos estão abraçando Cristo apenas porque Ele tem alguns bons conselhos para me dar e que eu posso viver uma vida melhor quando eu escuto os seus bons conselhos. Outros abraçam o Cristo apenas pelo aspecto da curandoria, como se Ele estivesse sendo um curandeiro, um realizador de milagres, onde quando eu estou doente, ou quando alguém na minha família está doente, ou quando eu estou com qualquer problema, eu posso recorrer a Ele. Mateus mostra um Cristo muito além de simples ensinos e curas. Ele mostra aquele que tem a autoridade. O Evangelho vai terminar dizendo: todo poder foi me dado nos céus e na terra. E ele vai mostrar esse Cristo que é exaltado acima de tudo e de todos, que tem autoridade para interpretar a palavra de Deus e cumpre com autoridade os propósitos de Deus. Mas Mateus, além de ter toda essa estrutura literária, o conteúdo nos mostra duas coisas: argumento histórico que Mateus apresenta e um argumento teológico. São as duas outras coisas que eu quero ver com os irmãos. Primeiro, o argumento histórico. Enquanto alguns tomam Jesus como um revolucionário que rompeu com o judaísmo e ele criou uma nova religião chamada cristianismo, Mateus então apresenta uma realidade mais matizada, mais profunda. Deixe-me demonstrar como Mateus retrata Jesus não como um inovador, como um revolucionário, como alguém que rompeu com a religião judaica e trouxe uma nova religião chamada cristianismo. Mas ele mostra Jesus como o cumprimento de tudo aquilo que vem do Antigo Testamento, e que naquela época boa parte dessas coisas o judaísmo então previa. Jesus é a raiz das próprias escrituras do Antigo Testamento. Mateus começa ancorando isso muito bem, veja comigo. Ele abre o seu livro falando da genealogia. Então, quando ele abre o seu livro falando da genealogia, ele conecta Jesus a Davi e ele conecta Jesus a Abraão. Ele está fazendo uma ligação entre Novo e Antigo Testamento. Jesus, então, com isso, Mateus está dizendo, ele é o filho de Davi, aquele que vai assentar no trono, aquele que Davi recebeu a promessa de que o seu descendente sentaria no trono e o seu reino seria eterno. E quando Mateus começa o seu evangelho dizendo que ele é filho de Davi, ele está dizendo que Cristo é aquele que cumpre essa promessa. Quando ele também liga ele como filho de Abraão, ele está ligando a promessa de Abraão no Antigo Testamento, quando Deus diz: a tua descendência será bendita. E todas as sementes da terra serão benditas nessa descendência. Então ele está fazendo essa conexão. Ele usa a frase todo o tempo além disso. Isso aconteceu para que se cumprisse. Eu já mostrei um desses textos, capítulo 1, no verso de número 22. Isso tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor ao profeta. Quando você vai para o capítulo 2, verso de número 5. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E você vai lendo Mateus, faça esse exercício, quando terminar o culto, chega em casa, leia o Evangelho de Mateus e verifique isso. Veja, você anda um pouquinho mais no capítulo 2, verso 23, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno, e isso vai aparecendo em todo o Evangelho de Mateus. Mateus está mostrando que Cristo não é um inovador. Cristo não é alguém que veio revolucionar a religião do Antigo Testamento ou a religião judaica e criar uma nova religião. Ele veio cumprir tudo aquilo que já havia sido prometido. Esse é o argumento histórico de Mateus. E ele documenta mais de 60 citações diretas do Antigo Testamento. Então considere esses cumprimentos específicos que Mateus registra. Ele registra
o cumprimento. Jesus é o cumprimento da profecia do nascimento original. No capítulo 1, verso 22, que eu já mostrei, nós não temos tempo suficiente para olhar cada texto do Antigo Testamento, mas se você estiver anotando, anote isso, depois você vê. No capítulo 1, verso de número 22, Mateus está mostrando como Jesus cumpre Isaías 7,14. O nascimento em Belém, no capítulo 2, verso de números 15, ele mostra o cumprimento de Miqueias, capítulo 5, verso 2. A fuga para o Egito, no capítulo 2, verso de número 15, ele cumpre Oséias 11:1. Todo o tempo Mateus está fazendo isso. O ministério na Galileia, capítulo 4, verso 14, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, e verso 15 e verso 16 ele mostra. Então Isaías capítulo 9, verso 1 e verso 2 está sendo cumprido em Cristo. O ministério de cura, no capítulo 8, verso de número 17, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Cristo está cumprido, Isaías 53, verso de número 4. Quando no capítulo 13, verso de número 35, nós temos Mateus falando, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Está se cumprindo o Salmo 78, verso de número 2. Mateus apresenta um argumento histórico mostrando que Cristo não é um revolucionário, Cristo não é um inovador, Cristo é o cumpridor de todas as promessas do Antigo Testamento. Mas veja, Mateus preserva de forma única a declaração definitiva de Jesus sobre o seu relacionamento com os judeus. Porque no capítulo 5 de Mateus, verso de número 17, o próprio Cristo mostra isso para eles: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ele não veio abolir a lei, ele não veio abolir os profetas. Portanto, de novo, ele não é um revolucionário, um inovador de uma religião. Ele está fazendo exatamente aquilo que Deus havia prometido e colocado tudo no Antigo Testamento, e que os judeus haviam esquecido e se distanciado. Nesse cumprimento, nós temos três formas. Cristo cumpre a lei e os profetas em sua obediência perfeita, em obedecer à lei, obedecer aos requisitos da lei. E Mateus mostra essa obediência perfeita de Jesus Cristo de várias formas. Note capítulo 3, verso de número 15, quando ele se submete ao batismo. A fala de Jesus é: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. É exatamente a lei, ele está apontando para a lei, para os profetas, toda a justiça, aquilo que Deus estabeleceu. E então João admite, se você avançar para o capítulo 4, do verso 1 em diante, quando nós temos a tentação de Jesus, as respostas que ele está dando a Satanás, citando como aquele que está obedecendo a lei, quando ele é tentado, e então ele cita a lei, ele cita a primeira no verso de número 4, do capítulo 4, Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está cumprindo a lei. No verso de número 6, ele é tentado pelo diabo novamente: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Satanás também quis usar a Escritura, mas Cristo, como verdadeiro intérprete das Escrituras, vem e mostra. Respondeu Jesus, no verso de número 7, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E no verso de número 10, ele responde mais uma vez com a Escritura. Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Cristo cumpre toda a lei quando ele fala no verso 15 do capítulo 3, para cumprir toda a justiça.
quando ele responde às tentações do diabo. No capítulo 12 de Mateus, Mateus mostra ainda, no verso de número 1 até o 14, a observância da lei no sábado, do dia do descanso, corrigindo uma má interpretação dos fariseus. Você avança um pouco mais, no capítulo 17, você vai verificar que no verso de número 24 até o verso de número 27, Jesus paga os impostos do templo. Embora não fosse exigido, mas ele faz isso. E no verso de número 26, ou melhor, no capítulo de número 26, verso 17 a 19, nós vemos a observância que ele faz dos requisitos da Páscoa. Ele cumpre todas essas coisas. Mateus está nos mostrando que Cristo cumpre os requisitos da lei de maneira perfeita. A segunda forma que Mateus nos mostra é interpretando essa interpretação autoritativa que Cristo tinha da lei. No Sermão da Montanha, quando nós olhamos no capítulo 5, é lá que começa. Do capítulo 5 até o capítulo 7, nós temos isso que nós conhecemos como Sermão da Montanha, e nós temos exemplos muito claros aqui. E, de novo, eu não tenho tempo para mostrar todos para vocês, mas veja, capítulo 5, versos 21 e 22. Jesus, ele é o intérprete autoritativo de Deus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar está sujeito ao julgamento. Veja, quando ele diz, no verso 22, eu porém vos digo, ele está dizendo, eu sou o intérprete autorizado da parte de Deus, e eu vou dizer para vocês o que isso de fato significa. E então ele vai fazendo este jogo de interpretações no verso 21, verso 22, no verso 27, verso 28, no 31 e no 32, no 33 e no 34, e assim sucessivamente, até chegar ao 43 e 44. Jesus então mostra que ele é o intérprete autoritativo da parte de Deus, quando ele explica o significado mais profundo da lei de Deus. No capítulo 5 ainda, verso 21 e 26, por exemplo, quando ele fala o verdadeiro significado do assassinato, incluindo a raiva, a ira. Ele revela o adultério como incluindo uma intenção massiva e cobiçosa, não apenas quando eu cometo fisicamente, mas quando eu desejo no coração. Ele reinterpreta, na verdade ele não reinterpreta, ele dá a verdadeira interpretação. Ele ensina que os juramentos refletem um problema de integridade, os falsos juramentos. E nós vemos ainda no verso 43 a 48, ele mostra como o amor cumpre a lei em relação aos inimigos. E ele avança explicando o verdadeiro jejum, a verdadeira oração e a verdadeira forma de dar esmolas. Jesus interpreta todas as coisas e Mateus está mostrando. Mateus mostra Cristo cumprindo perfeitamente a lei, quando ele mostra também a incorporação do propósito final da lei. Veja o capítulo 22 de Mateus. No capítulo 22, o verso 36 ao 40, nós temos o resumo do propósito da lei, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. No capítulo 9, verso 13, nós temos a ênfase na misericórdia sobre o sacrifício. Misericórdia quero, não sacrifícios. A ênfase na misericórdia. No capítulo 12 ele vai mostrar isso novamente. Ele está mostrando qual é o propósito da lei. E Mateus está colocando tudo isso no Evangelho, irmãos. Isso que você lê às vezes e parece que é uma narrativa desconexa da outra. Esse é o meu propósito aqui hoje, mostrar para você que não é uma malha, um tecido que foi de maneira muito proposital, intencional, escrita para mostrar cada aspecto de quem é de fato Cristo. E nós precisamos conhecer quem é o Cristo que nós servimos, porque Ele mesmo disse: haveria muitos outros Cristos por aí. E há muitos outros Cristos sendo apresentados em diversos cultos, em diversas igrejas.
um Cristo que não é revelado pelas Escrituras. E nós precisamos conhecer quem é o Cristo que nós estamos servindo. Quem é o Cristo que nós estamos seguindo, sendo discípulos dele. Cristo ensina, então, mostrando o propósito da lei, mais uma vez, ensinando que o sábado foi feito para o benefício do homem. Nós vimos isso pela manhã, no capítulo 12. Cristo dá a demonstração de que a pureza ritual aponta para a pureza do coração. Porque o que os fariseus queriam? A pureza ritual. Limpavam o exterior do copo, limpavam o exterior do prato. E Cristo diz que é do coração do homem que procedem os maus desígnios. Eles tinham todo um ritual de limpeza de mão, eles tinham todo um ritual, mas eles não tinham um coração transformado. E Cristo está dizendo que essa pureza cerimonial, ela apontava para uma pureza no coração, coisa que eles ainda não tinham feito. Ele dá explicações de que a lei e os profetas dependem do amor. No capítulo 22, verso 40, destes dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas: amor a Deus e amor ao próximo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o fim da lei é o amor. Ele dá o foco na justiça, na misericórdia, na fidelidade, e não em questões triviais como os fariseus faziam. E ele os acusa de dizer que coavam mosquitos e engoliam camelos. Este cumprimento, irmãos, então, tríplice de Cristo, como ele mostra que ele cumpre perfeitamente a lei, mostra que Jesus não está abolindo a lei, ele está revelando o pleno significado, o pleno propósito, demonstrando que a apresentação de Jesus por Mateus como sendo o cumprimento da lei de Deus, em vez de uma abolição, está completamente fundamentada no Antigo Testamento, e ele mostra no seu Evangelho. Mas além disso, Mateus também mostra Jesus como o verdadeiro Israel. É incrível como há muitas igrejas hoje que querem voltar a uma prática do judaísmo. Eles trazem de volta as festas dos tabernáculos, colocam a mesa cheia de aquelas coisas de trigo e de coisas todas, o cordeiro. E pasmem, irmãos, infelizmente, há igrejas presbiterianas que na ceia do Senhor colocam um cordeiro. Cristo é o verdadeiro Israel, e ele é que me cumpria estas coisas. E a Escritura diz que o verdadeiro israelita não é que nasceu em Israel. O verdadeiro israelita é quem é circuncidado no coração. A Escritura mostra isso. Mateus então retrata Jesus revivendo a história de Israel. Onde Israel foi tentado? Israel foi tentado também no deserto. Foi provado no deserto. Onde Cristo é tentado? No deserto. Cristo é tentado no deserto, então ele revive a história de Israel. Mas ao contrário de Israel, Israel étnico, Cristo obedece perfeitamente à lei de Deus, mostrando que ele sim é o verdadeiro Israel. E onde Israel étnico falhou, ele foi perfeito. Como Israel foi chamado, veja como Mateus mostra isso. Capítulo 2, verso de número 15. Mateus vai mostrar que Cristo é o verdadeiro Israel. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Você se lembra que no relato de Êxodo, Deus trata Israel, seu povo, como seu filho. Deixa o meu filho ir, ou deixa o meu povo ir, senão eu matarei o teu filho. Quando a última praga é a morte dos primogênitos. É exatamente porque Faraó está maltratando o Filho de Deus, que naquela ocasião era o povo de Israel. E aqui Cristo está sendo retratado como o verdadeiro Israel. Cristo, ou Mateus, também mostra como Israel é provado no deserto durante 40 anos, no capítulo 4, do verso 1 em diante.
Cristo aqui também está retratando ou revivendo a história. No capítulo 5, do verso 1 até o capítulo 7, nós vemos como Israel, ele é apresentado à lei de Deus em uma montanha. Não foi assim no Sinai? Israel estava ao pé do Sinai e recebe a lei de Deus, e Cristo está na montanha ensinando os seus discípulos. Ele está revivendo a história de Israel. Nós estamos vendo tudo isso. Ao contrário de Israel, perfeitamente, Cristo é fiel à aliança. Jesus e as instruções que ele dá refletem isso. Mateus mostra o relacionamento de Jesus com as principais instituições judaicas. Veja, no capítulo 12, verso de número 6, Jesus diz que ser maior que o templo. Ele também oferece o sacrifício final pelos nossos pecados, e dessa forma ele é o sumo sacerdote. Ele também é o verdadeiro filho de Davi, e desse jeito ele é o rei que veio para governar. No capítulo 12 ainda, no verso 41, ele fala que é maior que Jonas. E quando ele fala que é maior que Jonas, sendo maior que Jonas, é exatamente dizendo que ele é maior do que um profeta. E ainda no capítulo 12, no verso 42, quando ele fala que é maior que Salomão, ele mostra que ele é a verdadeira sabedoria encarnada. Nós temos todas estas coisas, todos esses elementos no Evangelho, apontando no Antigo Testamento. No entanto, irmãos, Mateus não nega elementos de novidade, é claro, no ministério de Jesus. Apesar dele não ser um revolucionário inovador da religião, Jesus traz alguns aspectos novos, porque ele mesmo diz, no capítulo 9, verso 17, vinho novo requer odres novos. Ele mesmo fala no capítulo 26, verso de número 28, que essa é a nova aliança no seu sangue. A nova autoridade para perdoar pecados, no capítulo 9, verso de número 6. A nova inclusão aos gentios, agora não é mais só o povo de Israel, ou o povo judeu, mas também todas as nações da terra. Uma nova compreensão do reino de Deus. Mateus traz tudo isso. E a chave para resolver essa tensão está então entre cumprimento ou entender esse cumprimento. Jesus não é esse inovador revolucionário que as pessoas acham que ele é, no sentido de estar desconectado das coisas do Antigo Testamento, mas ele é novo, como um fruto amadurecido é novo, sendo o cumprimento do propósito da semente. Então considere, a lei aponta para ele, os profetas falam dele, o templo o prenuncia, o reino encontra seu rei nele, e os sacrifícios antecipam o seu próprio sacrifício. Tudo isso está aqui. Tudo está aqui. Muitas vezes nós não entendemos esses relatos, essas narrativas do Evangelho, porque nós conhecemos pouco o Antigo Testamento. Nós conectamos pouco como essas coisas estão relacionadas. Isso explica porque Mateus pode apresentar Jesus como profundamente judeu, sendo ainda o iniciador de algo dramaticamente novo. É alguém que não rompeu com a religião do Antigo Testamento. Ele não é o destruidor da religião estabelecida no Antigo Testamento, mas ele é o cumprimento dela. Ele é o interpretador dela. Ele é o Senhor dela. Ele é a própria realização. E as implicações são profundas. Porque seguir Jesus, de acordo com Mateus, não é abandonar a história da obra de Deus em Israel, mas é abraçar o seu clímax em Cristo. A plenitude dos tempos, como diz a Escritura. Isso nos ajuda a entender tanto a continuidade quanto a descontinuidade do Antigo e do Novo Testamento. Coisas que agora mudam, mas coisas que permanecem.
Então, o cristianismo, não como religiões rivais, o cristianismo não é rival do Antigo Testamento. Na verdade, o cristianismo é exatamente o fluxo do que o Antigo Testamento mostra em Cristo. E esse é o argumento histórico de Mateus. Ele mostra que Cristo veio cumprir todas estas profecias. Mas ele não para por aí. Mateus também tem um argumento teológico quando fala quem é Jesus. Mateus constrói um relato teológico muito abrangente de Jesus através de múltiplas camadas de testemunho e de revelação. Examinemos então aqui como ele faz isso. Ele faz isso quando ele mostra Jesus como filho de Davi. Mateus estabelece essa identidade real de Cristo. Se é o filho do rei, ele é o próprio herdeiro. O herdeiro do trono, ele é o filho de Davi. E a genealogia de abertura mostra isso. Jesus Cristo, filho de Davi, nós já vimos. Há reconhecimento aqui, mostre. Veja só, Mateus mostra isso. Primeiro no capítulo 1, verso de número 1. Mas no capítulo 9, verso de número 27, novamente nós vemos o reconhecimento de estranhos mostrando isso. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. É a conexão de que ele é. Agora, avance um pouco mais para o capítulo 20. Versos 30 e 31. Novamente, e eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamavam: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Veja o que Mateus está fazendo. Ele está mostrando o aspecto real de Cristo, que enquanto os judeus não reconheciam, estranhos estavam reconhecendo, como Bartimeu, cego. E isso é uma ironia. Aqueles que tinham visão não conseguiam enxergar que Cristo era o filho de Davi, mas os cegos, que apenas ouviram, sabiam que ele era o filho de Davi. Essa é a ironia que Mateus está colocando. Veja, se você voltar para o capítulo 15 novamente, verso de número 22. Uma mulher cananeia, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Uma mulher cananeia de outra região. E os judeus rejeitavam, o seu povo rejeitou, enquanto uma cananeia, uma estrangeira, um cego que não tinha visão. Veja o que Mateus está fazendo. Quando você lê o Evangelho, veja essas nuances, veja essas coisas, esses aspectos, porque não estão aqui à toa. Veja no capítulo 21, verso de número 9. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. O próprio ensino de Jesus sobre o seu relacionamento com Davi, ele mostra que ele é maior que Davi. No capítulo 22, o cumprimento das profecias davídicas, ele é o verdadeiro pastor rei de Israel. Então nós temos Mateus mostrando esse propósito teológico dessa forma, mostrando o seu aspecto real. Em segundo lugar, Mateus mostra que Jesus é maior do que alguma coisa ou alguém. Mateus registra isso, capítulo 12, verso de número 6.
ele mesmo diz: aqui está quem é maior que o templo. O templo era símbolo de quê, irmãos? Lembrem-se disso. O templo era símbolo da presença de Deus no meio do povo. Cristo é chamado de quê? De Emanuel, Deus conosco. Por isso ele diz: aqui está quem é maior que o templo. Ele mesmo é o Deus encarnado no meio do povo. E é isso que Mateus está mostrando. Capítulo 12, verso 41. Já mostrei para vocês, mas agora nesse tom. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior que Jonas. Jonas era um profeta e foi enviado para pregar para uma nação, e ele está dizendo: aqui está quem é maior que o profeta, quem tem a autoridade de fato, quem tem a palavra do arrependimento. Aqui está quem falando para vocês. É isso que ele está dizendo. Quando você olha no capítulo 12, ainda no verso 42, também já mostrei, a rainha do sul, a rainha de Sabá, no Antigo Testamento, se levantará do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui quem está maior, ou quem é maior do que Salomão, a própria sabedoria encarnada. Ele mostra essas coisas. Mateus também mostra que Jesus é o Cristo, é o Messias. Ele desenvolve esse tema também. Capítulo 2, verso 1 ao 12. Quando ele faz isso, ele faz mostrando que os reis magos vêm até ele, um reconhecimento inicial. Do verso 1 ao 12 nós temos isso. Quando você olha para o capítulo 11, verso de número 2, até o 6. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando João ouvisse isso, ele saberia que Cristo estava cumprindo as profecias dadas pelos profetas no Antigo Testamento. E é por isso que a resposta dele foi essa: diga para ele o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Capítulo 16, verso 13 a 20, nós temos a confissão de Pedro. Pedro confessa que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Capítulo 26, verso de número 63 e 64. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se és, ou se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ele mostra que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias. Por último, verso 27, ou capítulo 27, verso 11 e 14. Jesus estava de pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouve quantas acusações te fazem?
Jesus então respondeu nenhuma palavra, ou não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar grandemente o governador. Novamente, esse aspecto mostra como ele é o Messias. Eles estão perguntando: és tu? És tu? És tu? És tu o Messias? E veja, Cristo já mostrou tantas coisas ao longo das suas obras, ao longo dos seus ensinos, que não deveria mais ter nenhuma dúvida destes homens ao perguntarem quem era Jesus. E é impressionante, irmãos. Mateus também mostra que ele é divino. Sutilmente ele faz isso, mas ele mostra as prerrogativas divinas. Quando no capítulo 9, por exemplo, Jesus diz: eu vou mostrar para vocês que ele tem o poder de perdoar os pecados. Porque o povo diz: só Deus pode perdoar os pecados, para que saibais que o Filho do Homem tem a autoridade de perdoar pecados. Então ele não apenas perdoa os pecados, mas ele cura aquele homem. Quando ele diz no capítulo 12, ele é o Senhor do sábado. Nós vimos essa passagem pela manhã, quando ele fala no capítulo 8, que ele tem poder sobre a natureza, sobre o mar, sobre o vento. Está mostrando o aspecto divino dele. Mostra quando ele aceita a adoração, no capítulo 2, dos reis magos que vêm e o adoram, dos discípulos, no capítulo 14, no capítulo 28 também. O contraste com a tentação e Satanás, quando ele diz: arreda-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Ele está falando para Satanás quem ele é. Autoafirmações divinas ele faz. Capítulo 16, Cristo diz: eu edificarei a minha igreja. No capítulo 28 ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. No capítulo 1, verso 23, nós já vimos, ele diz que é o próprio Emanuel, o Deus conosco. E várias e outras coisas nós vemos Mateus mostrando estas questões. Ele é o filho de Davi, então ele tem autoridade para governar. Ele é maior que Jonas, ele é maior que Salomão, ele é maior que o templo, então ele merece lealdade suprema. Como Messias, ele cumpre todas as profecias de Deus. Como divino, ele é digno de adoração. Como filho do homem, ele se identifica com a nossa humanidade. E como cumprimento das profecias de Deus, ele completa o plano de Deus. Esse é o Cristo que nós servimos. O argumento teológico combina, então, na compreensão de que Jesus não é meramente uma figura notável, não é apenas um mestre que apareceu, mas ele é a própria revelação de Deus, como diz Colossenses, ele é a expressão exata de Deus. E é por isso que Mateus registra que quando Jesus termina de dizer essas coisas, a multidão ou as multidões estão maravilhadas, porque ele tem a autoridade divina, ele tem o poder messiânico, ele é o Senhor do universo e ele é o cumpridor das promessas antigas. Não é à toa que as multidões estão maravilhadas, porque ele ensina não como os fariseus, mas como quem tem a autoridade. Mateus está mostrando isso, e a autoridade não decorria apenas das suas palavras, mas da sua própria identidade, de quem ele era e de quem ele é. Então, para finalizar, nesse tempo que nós passamos juntos, vendo algumas coisas, nós riscamos a superfície de Mateus, nós examinamos o testemunho do próprio Mateus sobre Jesus, a sua cuidadosa estrutura literária, a sua apresentação histórica de quem é Jesus, a sua apresentação teológica de quem é Jesus. Mas o Evangelho de Mateus não termina com mera informação sobre Jesus. Ele exige uma resposta de nós. Considere por um momento o estranho padrão de reconhecimento no Evangelho de Mateus. Quem realmente vê Jesus como Ele é?
não os especialistas religiosos, os fariseus, os saduceus. Eles não enxergam quem é Jesus. Eles não conhecem, apesar de todo o seu conhecimento das Escrituras, eles não enxergam Jesus, porque eles estão apegados a tradições humanas, e eles não enxergam Jesus. Nós vemos Mateus mostrando que as autoridades políticas não enxergam quem é Jesus. Pilatos quer saber se ele é o Cristo, se ele é o rei dos judeus. Apesar de toda a sabedoria e autoridade mundana, ele não enxerga quem é o Cristo. Nem mesmo os discípulos, a princípio. Vocês se lembram de que há o relato de um cego que é curado em 2 etapas? Aquilo está ali para mostrar que nem mesmo os discípulos enxergavam quem é Jesus. Veja o relato que está depois disso. Os discípulos enxergavam Jesus como algo embaçado ainda. Eles não sabiam quem realmente ele era. Tanto que quando Jesus diz: acalma-te vento, acalma-te mar, eles se abismam, eles ficam maravilhados. E o que eles perguntam? Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem sabe essa é a tua pergunta ainda. Quem é esse? Quem é Jesus? Você não conhece. Nem mesmo os discípulos conheciam, apesar da sua proximidade diária com Jesus, não conheciam quem era Cristo. Em vez disso, nós encontramos um claro reconhecimento de fontes mais improváveis. As pessoas mais improváveis é que nós vemos na Escritura reconhecendo quem é Jesus. Capítulo 8, Mateus vai mostrar. Capítulo 8, verso 8. Um centurião romano. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Ele sabia quem era Cristo. Ele conheceu quem era Cristo, mas apenas manda uma palavra. Manda uma palavra. Ele soube quem era Cristo. Aquele que é desde o princípio, que apenas com a palavra disse: haja luz, e houve luz. Apenas com a palavra, manda apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados as minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Veja isso, irmãos. Já mostrei no capítulo 15, mas vale neste contexto ver novamente capítulo 15, verso de número 21 ao 28. A mulher cananeia, ela se humilha diante do Senhor, primeiro chamando-o de filho de Davi. Ela é persistente na fé. Ela é persistente na fé, e Jesus fala algumas coisas para ela. E no verso 28 ele então diz: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Por último, no capítulo 20, novamente, nós temos pessoas improváveis vendo quem é Jesus. Verso 29 a 34. Nós temos os dois cegos. Eles eram cegos, e eles só ouviam a multidão. Eles estavam assentados pelo caminho, e tendo ouvido que Jesus passava, eles clamaram, porque eles souberam quem era Cristo. O que essas pessoas compartilhavam? Eles viram não apenas quem Jesus era, mas quem eles eram em relação a Jesus Cristo. Eles eram pecadores que precisavam da misericórdia de Cristo. E isso nos leva à própria história de Mateus, que escreve esse evangelho. Um coletor de impostos
um pecador na estimativa de todos. Ele era um corrupto, um pecador, hospedando um jantar de comemoração com Jesus. Quando os fariseus se opuseram a Jesus, comendo com coletores de impostos e pecadores, a resposta de Jesus atingiu o coração da mensagem de Mateus. Quando Jesus responde: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Os justos, em Mateus, os que eram pela justiça própria, sempre rejeitaram Jesus. Mas os que viam seus próprios pecados, sempre clamaram misericórdia a Ele. E esta é a chave que destrava, por assim dizer, o Evangelho de Mateus. Você só entenderá verdadeiramente quem é Jesus, quem Jesus é, quando você entender quem você é em relação a Ele. Você só compreenderá a plenitude de Cristo quando reconhecer o teu próprio pecado, o teu próprio estado diante dele. Jesus não veio para os sãos, Jesus não veio para os justos. Se você acha que não precisa dele, Jesus não veio para você. Jesus veio para aqueles que são necessitados. E se você está necessitado hoje, Ele está dizendo: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis paz para as vossas almas. Você quer paz? Nós temos o Cristo diante de nós dizendo isso. E só assim você verá claramente, quando honestamente você olhar para você. Então, eu pergunto hoje: onde você se coloca nesse Evangelho? Entre os satisfeitos que não precisam de médico? Entre os sãos que não precisam de médico? Entre os curiosos que seguiam Jesus, mas eles não eram comprometidos com Cristo? Entre aqueles que só queriam as bênçãos de Jesus, como Jesus disse em outro evangelho: vocês me seguiram porque eu multipliquei pães. Mas quando Jesus começou a dar a verdadeira mensagem do evangelho e apertou, todos o abandonaram, todos deixaram. E quando os discípulos chegaram e disseram para ele: duro é este discurso, Senhor, ele voltou-se para os discípulos e disse: vocês também querem ir com eles? E Pedro, mais uma vez, olha e diz: para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde eu irei? Para onde eu irei, o Senhor? Ele é o filho de Davi, Ele é o filho do homem, Ele é o filho de Deus, Ele é o Cristo prometido. Ele veio não para parabenizar os justos, mas para salvar os pecadores. Ele não veio para receber honra dos autossuficientes, dos orgulhosos, mas para curar os quebrados, os contritos, os aflitos. Ele não veio para estabelecer uma nova religião, mas para cumprir a antiga promessa da redenção divina prometida há muito tempo, como nós vimos hoje pela manhã em Gênesis 3,15. Ele veio para você, Ele veio por mim. E assim como veio para Mateus, que era tido pelos seus como um pecador, oferecendo a mesma escolha, você se verá como realmente é, e vendo a si mesmo, finalmente o verá por quem ele realmente é. Vamos colocar de pés e vamos então dar prosseguimento com a ceia do Senhor. Mateus capítulo 26.